Ver mais de volta, 1h37, 22 graus nesse momento em Chapecó. Hoje é dia da língua portuguesa. Ela que é o nosso patrimônio comum e fundamental na comunicação, mas vem sendo muito maltratada, né? Para falar um pouco mais sobre isso e responder algumas curiosidades, nós vamos conversar com a repórter Thaís Teixeira. Boa tarde, Thaís. Tudo bem? Oi, Fabiana, tudo bem? Tudo bem para todo mundo que está com a gente aqui no Ver Mais, a segunda-feira de tarde, sol quente. Estamos aqui no centro, então, de Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. E vamos falar, então, da língua portuguesa, esse idioma, como tu disseste, é o nosso patrimônio histórico. E hoje é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Mas o Dia Nacional é dia 5 de novembro. E quem está com a gente aqui hoje para conversar melhor, para explicar um pouquinho da origem desse idioma, de quantos países ele é falado, hoje a importância que ele tem, né? Já que é uma língua que conecta tantas pessoas no nosso mundo, é a Rosa Maria Cominetti, professora. Olá, Rosa Maria, tudo bem? Obrigada por estar participando com a gente. Então vamos falar então da origem da língua portuguesa, né? Ela vem do latim? Sim. Então, é um privilégio falar da língua portuguesa. Obrigada, Fabiana. Olha, a comemoração desse dia é em homenagem à data de falecimento do grande escritor português Camões, né, com os Lusíadas, que é muito importante para a história lusitana. Sim, a origem da língua portuguesa, ela veio do latim vulgar. E hoje, segundo a ONU, é falada por 235 milhões de pessoas que têm a língua portuguesa como a primeira língua. Ela é a quinta língua mais falada em oito países e a terceira mais falada das línguas ocidentais, ficando apenas atrás do inglês e do castelhano. Bom, então depois de toda essa explicação já fica até mais fácil para a gente entender por que ela é tão importante para o mundo, já que conecta mais de milhões de pessoas, 235 milhões, né? Olha só quanta informação, Fabiana, para a gente e para todos os telespectadores, né? Como é importante esse idioma. E no Brasil, né? Qual é a diferença da língua portuguesa falada no Brasil e em Portugal, Rosa Maria? Com a reforma que houve e que está valendo já de 2012, a diferença ficou menor, bem menor, porque esse foi um acordo feito entre Brasil e Portugal. E eu acho que apenas algumas diferenças fonéticas restaram então. E hoje também a gente tem muito as redes sociais, né? O pessoal tem se comunicado muito pelas redes sociais, até se fala muito do internetês que se tem hoje, né? Esse internetês, ele acaba prejudicando a língua portuguesa, o idioma, acaba prejudicando também o aprendizado das crianças, adolescentes que estão nessas fases escolares? Olha, tem muitas opiniões, mas eu, com a experiência que eu tenho como professora, quero dizer que não. Não, tudo que se faz demais faz mal, mas hoje as crianças, os adolescentes, os jovens estão falando e escrevendo muito mais do que na minha época, muito mais com certeza, então temos que tirar vantagem disso, com certeza. Mas essa sua opinião, então, é uma opinião bem inovadora nesse sentido, porque muitas vezes os profissionais acreditam que acaba prejudicando essa série de abreviaturas, esse vocabulário próprio que a internet propicia. Aí a senhora acha que não, acha que é o contrário, que ela acaba complementando e sendo uma forma a mais de desenvolver, então, a escrita dos usuários. Sim, é uma forma a mais de comunicação, porque veja quanto que se escreve hoje, eles vivem com o celular escrevendo, né, no WhatsApp, mensagens, se escreve muito mais do que no meu tempo. É lógico que a gente preza sempre o bom uso da língua portuguesa, com certeza, que é o nosso patrimônio comum. É muito importante que se domine e que se escreva bem a língua portuguesa. Uma informação importante que a senhora deu ali no início é que o Dia Internacional ele é comemorado em função ao nascimento, então, de Luís de Camões, né? Que foi um grande escritor dos Lusíadas, uma obra que é referência em todo o mundo. Fala um pouquinho mais de Luís de Camões, então, pra gente. Então, Luís de Camões e a literatura portuguesa é nosso berço, é nossa origem, não é? Então é muito importante. Quem leu Camões entende melhor a Odisseia, de todas as citações que Camões faz da Odisseia. Então ela é patrimônio brasileiro também, com certeza.
Tá certo, então. Mas a Fabiana tem uma pergunta para ti, Rosa Maria. Vamos ver, então, o que vou devolver para o estúdio. A Fabiana vai fazer essa pergunta, então. Thaís, pergunta para a professora. Eu gostei muito desse ponto de vista dela. Acho bem importante, né, que as crianças estão escrevendo, crianças, adolescentes, e até a gente escrevendo mais ali, mesmo que seja abreviando ali nas redes sociais. Mas pergunta para ela, tem uma corrente de estudiosos, doutores em língua portuguesa, que diz assim, ó, que o importante é se comunicar. Por mais que você escreva errado, o importante é se comunicar. Por exemplo, seja. Seja está errado, teria que ser seja, mas a pessoa está entendendo, está tudo certo. Eu sou um pouquinho contra isso aí, mas queria saber a opinião dela em relação a essa nova corrente da língua portuguesa. Ótimo, Fabiana. Vou passar a pergunta da Fabiana, então, para a senhora, professora. Ela fala a respeito de uma série de professores, de estudiosos, que falam que o importante é se comunicar. Não importa que se siga à risca as regras de português. Ela dá um exemplo, por exemplo, quando as pessoas falam, às vezes, seja, em vez de falar seja, mas que está sendo compreensiva, que a interpretação está sendo correta. A Fabiana, ela acha um pouco equivocado quando a gente escreve seja, que a gente não escreve o verbo da forma conjugada adequada. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, quando a gente estuda linguística, não é? A gente aprende que existem várias comunicações e vários dialetos. Então, lá no interior, quando a criança ainda não tem acesso à escola, ela fala assim, por exemplo, vamos varrer a casa? E nós entendemos, ela se comunicou. O entendimento foi feito que nós temos que varrer a casa. Então, a comunicação foi feita, mas esta criança tem o direito de dominar a língua padrão. Então, quando ela entra para a escola, ela vai ter acesso a essa língua padrão, que não está só lá no seu gueto, lá no seu dialeto, mas ela vem aprender a língua padrão. Sim, ela tem o direito de aprender e usar a língua padrão. Isso é muito importante também, que às vezes a gente fica falando da língua portuguesa e acho que fica restrito somente ao campo da escrita, né? Mas não, entender um bom português, escrever corretamente, também facilita a questão de relacionamento das pessoas, de interrelacionamento pessoal, das pessoas poderem se compreender, poderem ter um diálogo e terem um entendimento assertivo. Vai muito além dessa questão apenas do estudo, do domínio da língua portuguesa. Ultrapassa também para as questões pessoais, né? Sim, com certeza. Então, não é uma discriminação que se vai fazer com essa criança, mas nunca podemos esquecer, ela tem o direito. Tá certo, então. Ouvo, então, para você no estúdio, então, Fabiana. Opa. Obrigada, Thaís. Agradeço a professora também. É um assunto que eu gosto de falar bastante, né?